Para ouvir aí? Tá bom. Talvez a conexão não está muito boa. Para a próxima vez a gente vai tentar colocar um Wi-Fi melhor aqui. Mas por enquanto é isso que temos. Essa semana, como eu divulguei, a gente vai falar sobre um tema que eu acho que acontece às vezes na vida de cada um de nós, que é quando a gente não consegue ver o bem que tem por trás de coisas ruins que acontecem na nossa vida. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas justamente nessa semana teve um acontecimento aqui na nossa cidade de São Paulo, que foi muito triste e acabou machucando, vamos dizer assim, magoando muitas pessoas que estavam próximas, que foi uma moça muito jovem, que ela faleceu, ela era esposa de um rabino que estudou comigo na Yeshiva, e eu particularmente fiquei muito sensibilizado com essa história, desde que eu soube que ela estava doente, mãe de 4 filhos muito pequenos, o menor tem 5 meses, ainda estava mamando, e todo mundo achou que ia se curar e rezou, e infelizmente acabou falecendo. Então eu fui no enterro, mas foi uma coisa muito triste. Só que eu não queria simplesmente analisar isso de uma forma racional, de uma forma intelectual, mas sim, mesmo que a gente acredite em Deus, e a gente sabe que tudo que Deus faz é para o bem. Sabe quando não dá para engolir? Sabe quando tem um acontecimento que você fala, um marido, os pais, as irmãs, os irmãos, os filhinhos, e a gente fica nos questionando, às vezes, né? Como que Deus pode fazer uma coisa dessas? E por mais que a gente tente entender, aquilo dói no coração. Então, o que eu queria tentar ver com vocês, tanto nesse acontecimento, como outros acontecimentos que a gente sabe que acontecem, tanto se são fatais ou se não são fatais, onde a gente encontra Deus? A minha pergunta não é filosófica. A gente sabe que Deus está acima de tudo e Ele pode fazer o que Ele bem quiser e Ele tem os motivos dele. Mas nós, como seres humanos pequenos aqui embaixo, como a gente engole uma coisa dessas e como a gente consegue encarar isso de uma forma positiva? Então eu queria antecipar para vocês que, em primeiro lugar, quero fazer então essa aula em homenagem a essa menina que se chama Chaya Mushka Alea Shalom Bat Arav Avraham Meir Sheikhie, que a alma dela realmente com certeza está num lugar ótimo, e que reze por todos nós. Estamos vivendo esses dias no judaísmo, não sei se vocês sabem, 3 semanas que são consideradas Ben HaMetzarim, quer dizer, 3 semanas mais tristes do povo judeu. Por quê? Porque há muitos anos atrás, 2000 anos atrás, 21 dias demorou para acontecer a destruição do templo judeu. Do dia 17 de Tammuz até 9 de Av, começaram os inimigos de Israel quebrar as muralhas do templo, até que no dia 9 de Av eles destruíram. Então olha quanta coisa aconteceu de ruim nessa data de Tisha B'Av. Deus decretou que o povo ia precisar ficar 40 anos no deserto. Em vez de entrar direto em Israel, eles fizeram um pecado lá no deserto, que eles não confiaram em Deus, 40 anos no deserto. Logo depois, na verdade muitos anos depois, o primeiro templo judaico foi destruído. Depois, o segundo templo judeu foi destruído também no dia de Tisha B'Av. E mais para frente nós sabemos que várias tragédias aconteciam bem nessa data, 9 de Av. A Inquisição, muitos acontecimentos relacionados à Inquisição foi em 9 de Av. O Holocausto, muitos acontecimentos relacionados ao Holocausto eram no dia 9 de Av. Muitos pogroms na Rússia, Tisha B'Av. Então, sabe quando parece aquela data zicada do judaísmo? Tudo precisa acontecer naquele dia. Mas, por outro lado, nós sabemos que esse negócio de zika não é judaico. O judaísmo não acredita. Imagina que alguém faz aniversário em Tisha B'Av. Você vai virar para o cara e vai falar, você nasceu numa data ruim, coitado. Ou mesmo nessas 3 semanas que a gente costuma não fazer festas de casamento e não comemorar, será que realmente, quer dizer, são dias ruins? 21 dias do calendário judeu? Não é bom. Pela Kabbalah, nós sabemos que não existe essa ideia de não é bom. Então, o que eu queria ver hoje com vocês? Eu queria fazer 3 perguntas em relação a Tisha B'Av, para a gente conseguir entender que essa data, que aparentemente é triste, ela é muito profunda também, e na verdade não é exatamente a tristeza como a gente está acostumado a enxergar ela. E talvez com isso a gente vai entender na nossa vida também como encarar os acontecimentos que são, de vez em quando, mais tristes. Então, primeira pergunta. O Talmud nos conta que no Beit HaMikdash, no templo sagrado, tinha um fenômeno muito interessante. O lugar mais sagrado de todo o templo era uma casa, um quarto que se chamava Kodesh HaKodashim. O que tinha lá? Uma caixa
com as tábuas da lei, o Aron HaKodesh, e em cima daquela arca tinham os querubins. Quem eram os querubins? 2 anjinhos, um com cara de menino e outro com cara de menina, que eles ficavam se entreolhando o tempo inteiro em cima da arca sagrada. Então diz o Talmud o seguinte: quando o povo judeu estava se comportando mal, não estavam respeitando Deus, tinha desunião, tinha ódio gratuito, nessa hora os anjinhos viravam de costas, que simbolizava que o relacionamento entre nós e Deus não estava bom. Quando o povo judeu estava se comportando bem, então os anjinhos se entreolhavam, como um casal de namorados, certo? Que estão apaixonados. E o Talmud fala mais ainda. Quando o povo judeu estava numa situação muito elevada espiritualmente, sabe o que os anjinhos faziam? Eles se abraçavam. Eles tinham asas, daí que vem o conceito de asas. Asas muito grandes, e eles viravam as asas um para o outro, e quem olhava de fora, porque ninguém podia entrar no Kodesh HaKodashim, mas eles abriram as cortinas, e o povo inteiro conseguia ver que aqueles anjinhos, querubins, eles estavam se abraçando. Era uma cena muito romântica. E aí vem minha pergunta para vocês. Diz o Talmud em Yuma que no momento da destruição do templo sagrado em Tisha B'Av, quando os inimigos invadiram o Beit HaMikdash, os anjinhos querubins estavam se olhando e estavam se abraçando. Eu pergunto para vocês, como pode ser? Se Deus permitiu a destruição do templo, é porque o povo judeu, como a gente sabe, estava se comportando muito mal. Tinha muito sinat hinam, tinha muito ódio gratuito. Então, se eles estavam numa situação tão pecadora, tão baixa, os anjinhos deveriam estar de costas um para o outro. Como pode ser que naquele momento da maior tragédia, os anjinhos estavam apaixonados? Pergunta número 2. A Kabbalah explica que, assim como tem 21 dias de tristeza no calendário judaico, se você contar na Torá, existem exatamente 21 dias festivos no calendário judaico pela Torá. Shabbat, que é uma data que nós temos todas as semanas, que é muito alegre. 7 dias de Pesach, 7 dias de Sukkot, 2 dias de Rosh Hashanah, 1 dia de Shavuot, 1 dia de Yom Kippur, 21. Olha o que a Kabbalah fala. A origem espiritual dos 21 dias festivos do calendário judaico é dos 21 dias de tristeza entre 17 de Tammuz e 9 de Av. Aí eu pergunto para vocês, como pode ser? Qual é a lógica de você falar que a essência dos 21 dias felizes são justamente os 21 dias de tristeza e da maior calamidade do povo judeu? Terceira e última pergunta. Também de acordo com a Kabbalah, quando o Mashiach chegar, os dias mais alegres da nossa vida vão ser esses 21 dias que a gente está agora. Por isso, nas súplicas judaicas, quando a gente está rezando pela destruição do templo, a gente fala: Deus, traga rapidamente Mashiach, o Messias, porque naquela época, esses dias serão transformados em dias de alegria. Eu pergunto para vocês de novo, qual é a lógica? Beleza, Mashiach vai chegar, não vai mais ter morte, não vai mais ter sofrimento? Anula os dias ruins. Mas por que os dias ruins se transformam em dia bom? Está escrito na Kabbalah que Tisha B'Av vai ser o dia mais alegre do ano. Mas, sabe, parece um joguinho. Quer dizer, hoje ele é o dia mais triste e de repente, quando o Mashiach chegar, tudo vira o contrário e ele vira o dia mais feliz. Qual é a lógica disso tudo que a gente está perguntando agora? Só queria dar um alô aqui para todo mundo que está nos assistindo também pelo Facebook. Já temos, acabou de bater 100 visualizações, temos 100 pessoas aqui assistindo com a gente. Tem gente aqui na aula ao vivo assistindo também virtual, porque é mais fácil assistir pelo iPhone hoje em dia. Mas, de qualquer forma, sejam todos bem-vindos. Se Deus quiser, toda quarta à noite, nesse mesmo horário, a gente vai fazer essa aula de Kabbalah. Vamos tentar responder isso e depois ver como se aplica na nossa vida. Pessoal, esquece essas perguntas que eu fiz agora e vamos tentar entender um exemplo que um grande mestre racídico chamado Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, ele trouxe para a gente conseguir entender um conceito que é difícil de se entender, mas que é disciplina. Principalmente no mundo de hoje, as pessoas não gostam muito de ser disciplinada por ninguém, certo? É uma onda de liberdade que qualquer pessoa que quer botar regras na tua vida, a não ser que ele tenha muito poder ou muito dinheiro, ou seja, teu patrão, você não está afim, certo, de ser regrado ou disciplinado por ninguém. Nem pelo patrão, mas às vezes você é obrigado a escutar ele. Porém, o conceito de disciplina, de acordo com o judaísmo, ele não tem nada a ver com aquilo que nós
estamos acostumados a imaginar como disciplina, e é por isso que a gente tem uma certa repulsa até por esses conceitos, sabe, de ter que respeitar, ou ter que ser disciplinado, ou até mesmo levar uma bronca. Vamos pegar um exemplo de um pai e seus filhinhos, ou uma mãe e os seus filhos, ou um professor e seus alunos. Quando normalmente rola uma bronca? Quando normalmente rola um castigo pesado? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas isso normalmente acontece quando a pessoa está estressada. Ela não aguenta mais os filhinhos fazendo bagunça, estourou, aí você desabafa. Você chega, não aguento mais, não sei o que lá. Ou seja, a bronca ou o castigo, eles são mais uma fraqueza do educador, nesse caso, do que aquilo que talvez o aluno ou o filho estão precisando ouvir naquele momento. Então vem a Torá e fala. Pessoal aí que está assistindo ao vivo pode mandar as perguntas também, se der, eu vou responder. Olha aqui que a Hassidut explica, baseado em vários livros judaicos. Uma coisa muito interessante. No judaísmo, o conceito de gevurá, que é severidade, que seria dar uma bronca, ou como a gente fala, dar um castigo, dar um grito em alguém, ele é uma prova de amor muito mais profunda do que uma bondade revelada. Beijinho, beijinho, você pode dar em todo mundo. Presentinho, você pode dar para todo mundo. Mas uma bronca verdadeira, com o intuito de educar aquela pessoa, de tanto que você ama ela, só alguém muito íntimo e muito próximo pode fazer de uma forma construtiva. Então, em outras palavras, o que seria isso? Teria que ser da seguinte forma. Uma mãe ou um pai ou qualquer pessoa que gosta muito do outro, pode ser um amigo, pode ser um casal, você só quer o bem daquela outra pessoa. Então, por você deixaria rolar, você deixa ele fazer o que ele bem quiser, como muitos pais acabam mimando muitos filhos, porque deixam fazer o que ele bem quiser. De repente uma pessoa fala, mas como esse meu filho vai crescer? Mimadinho? Como esse meu filho vai crescer? De uma forma infantil? Então eu preciso colocar limites na vida dessa pessoa, e às vezes dá um castigo, e às vezes dá uma bronca. Não porque eu quero, a pessoa ela tem que sentir, em Yiddish a gente fala um nishgit, você tem que se sentir não bem de estar fazendo esse... Não que você vai dar bronca quando você quer desabafar ou quando você está estressado. Ao contrário, você queria dar um beijo. E você segura o beijo e você dá a bronca. Essa é uma bronca verdadeira. Por quê? Porque nas entrelinhas do tapa tem que ser um beijo. Uma verdadeira bronca, para ela ser construtiva, ela não pode ser com raiva. Um filho, ele sente se o pai está batendo nele com raiva. Se a mãe não tem mais paciência para ele porque ela quer ficar mexendo no WhatsApp e por isso que ela deixa o filho de castigo. O filho sente. Aos longos do tempo a pessoa vai perceber. Mas quando alguém sabe dar uma bronca, ou às vezes uma dura, ou às vezes uma conversa séria, por amor, isso é muito mais profundo. Eu vi uma história de um casal que chegou para um rabino. Eles estavam brigando. Qual que era a briga? O pai achava que a mãe está muito brava com os filhos. Ele fala, tem que levar mais de boa, relaxa, deixa um pouco as crianças viverem, solta um pouco eles. E a mãe gritava muito. E eles chegaram na frente do rabino, e o rabino falou, olha, estou vendo que vocês estão discutindo, eu tenho um costume que eu não posso decidir nada sem ouvir os dois lados, vamos ouvir. Então o pai falou, olha, eu acho que ela está exagerando, é isso, ela está gritando demais. A mãe falou, óbvio, ele não está em casa o dia inteiro, certo? Ele não está em casa o dia inteiro, então sobra para mim. E começaram a brigar. O rabino deu o seguinte conselho que eu gostei muito para essa mãe. Ele falou o seguinte, óbvio que você está o dia inteiro em casa, é normal, é humano que você vai gritar, que você perde a paciência. Mas faz um exercício. Algum dia que você estiver sozinha em casa, tranquila, na paz, tomar um bom café da manhã, pega um papel e uma caneta e tenta escrever quais casos você realmente acha que teus filhos merecem um castigo, que eles merecem perder o PlayStation, que eles merecem perder o celular. E analisa. A mãe fez esse exercício e ela falou, realmente, rabino, eu percebi que quase nunca, se eu estou numa forma calma, eu acho que eles mereciam esses castigos. Só se for realmente uma coisa muito grave. A maioria das vezes é porque eu perdi a paciência. Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui para vocês? Para a gente entender a seguinte ideia. Gevurá, que é severidade no judaísmo, é uma forma mais profunda de bondade. Existe uma bondade revelada e existe uma bondade que ela é tão forte, que ela é tão profunda, que eu só consigo passar para o outro de uma forma oculta. E é por isso que a maior expressão de amor
ela vem através, às vezes, não de palavras carinhosas, mas de palavras que só duas pessoas muito íntimas podem falar uma para outra. Como a gente fala, o amigo verdadeiro não é aquele que dá um tapinha nas costas, sério, e fala para ele, continua aí igual você sempre foi. Não, é aquele que se vê que o amigo está indo para o mau caminho, ele sabe ter uma conversa séria com ele. Então esse Rabino Tzemach Tzedek deu o seguinte exemplo, ele fala assim, às vezes tem um pai que ele não consegue expressar muito o amor para os filhos. A gente sabe, hoje em dia é mais normal, principalmente entre os homens, ser mais carinhosos também com os filhos, mas você pega na antiguidade, 100, 200 anos atrás, era muito formal a relação, pelo menos do pai com os filhos, da mãe, talvez já era mais carinhosa. Então ele fala assim, mas se o filho cai, se o filho se machuca, na hora o pai ele quer levantar aquele filho. Se o filho está indo para o mau caminho, na hora o pai ele quer puxar ele e educar ele da maneira correta. Então o que explica o Tzemach Tzedek? A ideia do verdadeiro amor é uma luz tão forte que ela não vem através de oba-oba, ela não vem através de uma balada, ela não vem através de um social, que talvez o mundo está muito nessa direção, mas às vezes ela vem através de uma conversa franca, verdadeira, até que os dois podem chorar, e revela uma intimidade muito mais profunda. Deixa eu contar uma historinha que aconteceu, que eu me lembrei agora, justamente com esse Rabino Tzemach Tzedek, que eu vi essa semana, eu nunca tinha ouvido essa história, e eu achei ela é engraçada, mas ela tem uma nekuda, um ponto muito profundo. O Tzemach Tzedek, ele perdeu a mãe muito cedo. Tem toda uma história que o vô dele, que é o Alter Rebbe, fundador do Hassidismo Chabad, ele tinha um decreto no céu que ele ia falecer cedo. A filha dele, Rebbe Tzindvor Aleia, trocou a vida pelo pai. Ela chamou um tribunal de 10 rabinos e falou que ela queria falecer no lugar do pai. E assim aconteceu. Na véspera de Rosh Hashanah ela faleceu. Mas ela fez um pedido para o pai dela antes dela falecer. Eu tenho esse meu filhinho pequeno, que era o Tzemach Tzedek, que no futuro foi um grande Rebbe também. Eu quero que você cuide dele como se fosse o teu próprio filho. Assim foi, ela faleceu. E o vovô, o Alter Rebbe, cuidava do bebezinho, tinha 1, 2 anos de idade, como se fosse realmente seu próprio filho, ia embaixo do talit dele, rezava com ele. Olha a história que eu ouvi essa semana. Um dia ele estava no colo do vovô, e ele começa a mexer na barba do vô dele. Quem não gosta de mexer na barba de um rabino? Todo mundo gosta, as crianças principalmente. E começa a mexer e falar, Zeide, Zeide, certo? Que é vovô, em Yiddish. O vô vira para ele com uma cara séria, para o netinho, e fala, esse não é o Zeide, essa é a barba do Zeide. Aí o netinho para e começa a mexer no nariz do vovô. Zeide, Zeide. Aí ele fala, não, esse não é o Zeide, esse é o nariz do Zeide. Brincando com o neto. Aí ele começa a mexer no olho, Zeide, Zeide. Ele fala, não, esse não é o Zeide, é o olho do Zeide. Aí ele falou, talvez a cabeça. Começa a mexer na cabeça, Zeide. Esse não é o Zeide, essa é a cabeça do Zeide. E aí foi pelo barriga e pés. E no final ele soltou a criança. E a criança foi engatinhando. 1 minuto depois, aquele bebê dá um grito na sala. O vô levanta, sai correndo, vê o que aconteceu. Ele estava com o dedo preso na porta. Sabe quando você vê o dedo da criança? Começou a gritar, a chorar. O vô pegou ele no colo. Mas na verdade ele estava brincando. Olha o que é um tzadik, desde 2 anos de idade. Ele fez uma pegadinha com o vô. E na hora que o vô levantou ele no colo, o Tzemach Tzedek falou, esse é o Zeide. Imagina o bebê, esse é o Zeide. O que essa história mostra? Sabe quem a pessoa é? A essência da pessoa é algo inexplicável. É aquele que se vira para o amado na hora que ele está sofrendo e ele fala, eu preciso levantar você. Então essa historinha mostrou, quer dizer, o bebezinho naquela idade, porque ele é um tzadik, ele já sabia enxergar que o verdadeiro vovô não estava em nada que poderia ser indicado, que poderia ser apontado, mas estava na essência dele que sofre junto na hora que ele vê o netinho chorando. Por que eu estou trazendo essa história? Sabe o que é Tisha B'Av? Tisha B'Av é o dia que o netinho, que somos nós, o povo judeu, gritou para Hashem, Zeide, vovô ou papai, e Hashem se virou com toda a essência para o povo judeu. Presta bem atenção. Apesar que o templo foi destruído,
Apesar que muita coisa negativa aos nossos olhos aconteceu nas perseguições contra o povo judeu, nós sabemos que tudo isso é prova de amor. É uma bronca de amor, é um tapa de amor. Não existe outra forma de explicar. É impossível falar que de Deus sai coisas ruins. Não existe castigo de Deus, não existe coisa negativa. Existem duas coisas: bondade e melhor ainda. O que dá para vir de uma forma revelada, vem em forma de bondade. Mas quando aquele amor ele é muito, muito profundo, só de alguém que te ama de verdade, ele quer disciplinar, infelizmente no mundo de hoje, ele vem de uma forma escondida, de uma forma oculta. Há pouco tempo eu estava vendo que hoje a gente tem um bom exemplo científico para isso que eu estou falando agora. Alguém aqui já ouviu falar, ou sabe como funciona um buraco negro? A gente sabe que buraco negro, você quer explicar para a gente? Eu vou falar em resumo, claro, mas um buraco negro é uma das coisas mais misteriosas que a gente pode ver na ciência, mas é algo comprovado, não é parece uma brincadeira, mas existe. É um lugar no espaço, na verdade não é um lugar, porque ele não tem nem tempo nem espaço, mas ele suga qualquer coisa que passa por perto dele, até mesmo a luz. Muito interessante. Então o que eu estava lendo há pouco tempo? Que o buraco negro, apesar que ele se chama buraco negro, porque querendo dizer que ele não tem nada, ele tem uma luz dentro dele incrível, mais forte do que qualquer luz que a gente possa conhecer. Mas como por algum motivo, que a gente não vai entrar agora nos detalhes, essa luz está comprimida, essa luz ela está contraída, ela parece uma escuridão total. Não existe uma escuridão maior no universo do que o buraco negro, mas a verdade é que ele é pura luz. Olha que interessante, mesmo pela física e pela ciência, a maior escuridão, ela é uma extrema concentração de luz que por algum motivo não está conseguindo se expandir. Sabe quando você tem um amor para alguém e por algum motivo aquele amor ele é tão profundo que você tem vergonha de falar para aquela pessoa, que você tem medo de falar para aquela pessoa, tem medo de se abrir, de se revelar, de se expressar, mas não é porque você não ama, ao contrário, às vezes a pessoa ela briga com aquela pessoa porque ela não sabe como falar, como expressar as palavras de amor. Esses são os amores mais profundos. Tisha B'Av, esses 21 dias que a gente está vivendo agora, que a gente chama de dias tristes do calendário judaico, eles são externamente tristes. Mas a verdade que tem por trás é que é o maior amor de Hashem que ele podia ter mandado para o povo de Israel foi com a destruição do templo. É uma prova de amor, a gente não conseguia enxergar isso, mas é uma prova de amor. Quando infelizmente acontece, agora vamos falar da nossa vida particular, quando acontece aquela coisa, sabe aquele pepino, aquele problema que aparece na tua vida, que você tem certeza que não cabia agora, não tem nada a ver, Deus, por que você está fazendo isso comigo? E na hora pode dar até uma revolta, e na hora pode dar até aquele sentimento de desistência, Deus nos livre. A pessoa ela precisa perceber o seguinte: Hashem te ama, não importa o que você fez no teu passado, não importa. Ele não tem necessidade de se vingar de ninguém, Deus não se vinga de ninguém, Deus não castiga ninguém por castigar. Pode ser uma coisa, que como pai ou uma mãe muito carinhosos, ele está querendo extrair o melhor que tem de você, e é por isso que está te acontecendo. Trata o problema com carinho, que o problema também vai te tratar com carinho. Tratar com carinho quer dizer, você não precisa gostar dele, ninguém gosta que aconteceu um problema na vida. Tratar com carinho quer dizer, não fuja dele, não finge que ele não existe, mas ao mesmo tempo não se revolta contra ele. Simplesmente tenta aceitar e enxergar como aquilo está vindo para fazer a gente crescer. Olha como agora encaixa todos os acontecimentos de Tisha B'Av que a gente estava perguntando antes. No dia da destruição, os anjinhos estavam se abraçando. O que a Hashem estava querendo mostrar com isso? Eu não estou destruindo a casa de vocês porque eu não gosto de vocês ou para castigar vocês. É a maior prova de amor. Naquele momento, a Hashem estava abraçando o povo judeu e falando: vamos ter que nos separar reveladamente, pelo menos, por um tempo. Só que é por um amor muito mais profundo. E agora a gente entende como a Kabbalah fala que os 21 dias festivos, eles nasceram dos 21 dias de tristeza. Qual é a ligação? Porque no fundo, toda a alegria que a gente tem durante o ano, que são as outras festas judaicas, que são bastante Baruch Hashem durante o ano inteiro, a essência delas é um amor muito mais profundo, que na verdade é aquilo que a gente chama de Gevurah. Então, por exemplo, no judaísmo a gente sabe que o patriarca Abrão Avraham, ele era extremamente bondoso.
ele tinha a casa aberta, era tenda na verdade, não tinha casa, era uma tenda que ficava os 4 lados abertos, e ele ficava recebendo todo mundo, e ele tratava todo mundo super bem, sem discriminar, podia ser monoteísta, podia ser idólatra, ele recebia todo mundo. O filho dele, que está escrito que tinha a mesma cara do pai, tinha uma natureza totalmente contrária. Isaac, ele era um filho tímido, mais fechado, mais contraído, e ele era uma pessoa muito severa, mais dura, de acordo com a Kabbalah. Então a pergunta é, como Isaac saiu do Avraham? Parece contraditório, mas diz a Torá não. Avraham olidet Isaac. Avraham deu a luz a Isaac. Em outras palavras, a severidade no judaísmo, que é o patriarca Isaac, ele nasceu do amor, ele nasceu do Avraham. Em outras palavras, uma severidade pura, uma maldade pura, isso não tem espaço no judaísmo. Mas uma severidade que ela vem como fruto do amor, como era no caso do Yitzhak ben Avraham, aí sim é uma severidade boa. E essa é a razão que muito em breve, só para a gente finalizar nossa aula de hoje, que é uma aula express, que oração, alguém sabe a hora? Só para... Muito bom, quase 9h10. Quando o Mashiach chegar, esses dias serão os mais alegres do calendário judeu. Por quê? Não porque Deus vai transformar eles em alegria, porque eles já são alegria. Nesses 21 dias agora eu quero falar uma lição prática para a nossa vida. Qual é a meditação judaica que nós devemos tentar fazer durante esses dias? Não, agora eu preciso ficar depressivo, preciso ficar triste, porque muitas tragédias aconteceram. Isso não tem espaço, depressão não tem espaço no judaísmo. Aliás, podemos fazer uma aula sobre isso também, acabar lá da depressão, mas vamos deixar para outra vez. Mas a ideia judaica é falar, não, são dias mais sérios, são dias mais já está terminando uma aulinha, são dias mais sérios, são dias mais introspectivos, mas são dias muito felizes também, porque tem 2 tipos de felicidade. Tem a felicidade oba-oba, que a gente fica com a galera pulando, que também é importante, mas tem uma felicidade mais profunda, que são desses 21 dias, na qual a gente para e começa a pensar um pouco na nossa vida, qual o rumo que ela está levando, será que nossos relacionamentos com as pessoas mais próximas, eles estão do jeito que deveria ser? E por isso que quando o Mashiach chegar, Tisha B'Av vai ser a data mais alegre da história do povo judeu, porque vai se revelar que esse buraco negro é pura luz. Vai se revelar que, na verdade, todo esse sofrimento que a gente foi contraindo durante milhares de anos, vai soltar um grito de alegria e a gente vai perceber que era pura demonstração de amor de Deus para nosso povo e para toda a humanidade. Então, só queria finalizar com essa dica prática, vamos falar assim, com uma mensagem prática. Cada um na vida, principalmente, como eu falei antes, que no mundo de hoje, parece que tudo está tão rápido, está ficando muito superficial, e muito Instagram, Snapchat e Facebook, certo? Quer dizer, a gente está usando também isso para coisas boas, mas às vezes a gente esquece um pouco da seriedade. Alguém fala, parece que você não vai estar sorrindo na foto, agora eu vi que ficou moda até tirar foto não sorrindo, certo? Porque era tão sorriso que agora ficou mais... Faz uma cara de bravo também. Mas a ideia é a gente perceber o seguinte: a alegria é muito bom, mas a verdadeira alegria está naqueles momentos íntimos que a gente consegue ter com nós mesmos e com pessoas muito próximas, que a gente consegue chorar. Não é chorar de tristeza, é chorar porque estamos nos abrindo. É um choro que às vezes vem, sabe, com quem que você pode se abrir. Então essa é a ideia da gente tentar aplicar nesses dias. Tentar enxergar que não existe maldade que vem de em cima, existe seriedade, existe disciplina. Não disciplina por dureza, mas disciplina por alguém que ama muito a gente. Então tentar cada um ver como a gente pode reatar nossos laços com a família, com os amigos mais próximos, com aqueles que realmente vale a pena. E às vezes precisa ter a coragem de abrir esse buraco negro, mas quando ele abre, a luz é muito grande. Uma ótima semana, obrigado a todos que vieram. Beijos a todos aí, como termina isso?